A partir de agora, você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com a senadora Vanessa Graziotin. Ela que está à frente da liderança do PCdoB aqui no Senado Federal e fala para nós sobre a atuação, perspectivas para esse ano de 2017. Obrigada pela sua presença aqui, obrigada, senadora. Eu vim convidá-la para essa entrevista. A senhora tinha acabado de fazer um debate, né? Dando um contraponto a um senador que falava sobre reforma da Previdência, o senador José Aníbal, que alerta para os problemas e riscos da Previdência estar falida, e a senhora deu um contraponto, não é bem assim. Isso já é um sinal de que os debates daqui para frente vão mesmo polarizar, desse tanto as opiniões? Mas o importante é que nós chegamos à conclusão de que precisamos trabalhar com números verídicos, e de nossa parte nós não temos dúvida nenhuma que trabalhamos com números corretos. Aliás, é a própria Federação, a Associação dos Auditores Fiscais do Brasil, que tem feito um estudo profundo a respeito da real situação da reforma da Previdência. Então, de imediato, o que nós podemos dizer? Porque eles alegam o seguinte: a reforma da Previdência, até algum tempo atrás, ela tinha um déficit em relação ao PIB de 1,5%. 1,5%. Esse era o déficit. E agora está 4%. Mas por uma razão muito simples. Por que passou de 1,5%, 2% do PIB para 4%? Porque a nossa economia caiu. Então, quando a economia cai, diminui o PIB também, mas os gastos não caem, eles continuam os mesmos, porque quem tem direito à aposentadoria já está recebendo a aposentadoria, né? E mais aqueles novos que são acrescidos. Então, primeiro, nós temos que analisar o déficit não de uma forma assim estanque, porque conforme vai melhorando a economia, também vai melhorando a situação da Previdência Social, porque há geração de novos empregos, empregos com carteira de trabalho assinada, a contribuição a partir daí, não é? O que hoje a gente vive um momento muito delicado. Segundo, a Previdência no Brasil, é bom dizer isso à população brasileira, ela constitucionalmente, ela é parte de um sistema tripartite, de um sistema tríplice, ou seja, é a Previdência, a assistência social e a saúde. Assim está na Constituição. E esse sistema, que é o sistema de seguridade social, esse sistema ele tem que funcionar de forma conexa. Também a Constituição Federal, ao passo em que criou o sistema, criou também recursos para bancar esse sistema. A previsão de recursos, né? Então tem uma série de tributos no Brasil, PIS, COFINS, parte deles, que são dirigidas diretamente, são direcionados diretamente a esse sistema de seguridade social. O que acontece no país? Acontece que, de uns tempos para cá, principalmente, cresceu muito os incentivos fiscais, que afetam diretamente a arrecadação para o sistema previdenciário, para o sistema de seguridade social. Por exemplo, as instituições filantrópicas de ensino, né? Filantrópicas, o que seria, ao pé da letra, aquelas instituições que não têm fins lucrativos, né? Elas não pagam uma série de tributos, todos eles que deveriam ir compor, né, os recursos da Seguridade Social. Então, se nós tirarmos esses incentivos que são equivocados, são ruins, porque eles mexem com a folha de pagamento, nós já melhoraríamos em muito a situação previdenciária. A superação da crise financeira vai melhorar significativamente. Outro problema que tem, qual é? É o problema da sonegação. Há muita sonegação no Brasil e até agora o Estado não se mostrou capaz de enfrentar essa sonegação. Então, o que nós criticamos já de imediato é que o caminho que o governo escolheu foi o mais fácil, entretanto, o mais injusto, porque vai reformar a Previdência, prevendo gasto menor com a Previdência, mas a partir e para quem? A partir de quem e para quem? Os trabalhadores, aquele que ganha um aposentado, um salário mínimo, a trabalhadora que ganha um salário mínimo, ou seja, as regras são tão draconianas, propostas na reforma, que são impossíveis de serem aprovadas, né? Nós sabemos que o governo utiliza uma tática, por exemplo, para as mulheres. Nós temos diferença de 5 anos. Nós trabalhamos 5 anos a menos para ter o direito à aposentadoria. Isso é um benefício que as mulheres têm? Não. Isso é um reconhecimento pela tripla jornada de trabalho que a mulher desenvolve, inclusive desempenhando funções de Estado,
para as quais ela não é remunerada e tampouco reconhecida. Não é à toa que no mercado de trabalho nós ganhamos 30% a menos. Por quê? Porque nós temos um tempo menor para o trabalho, né? Porque nós sobrecarregamos, nós somos sobrecarregados com os afazeres domésticos e dos cuidados com o filho, com o ente doente da família. Por isso nós não progredimos, né? Então, nós somos penalizados e uma forma de você minimizar a penalidade é garantir uma aposentadoria anterior a 5 anos, de acordo com todos os cálculos que são feitos já há muito tempo, né? Então, tirar essa diferença, exigir uma contribuição de 49 anos. Ou seja, mesmo que alguém comece a trabalhar com 14, 16 anos de idade, não chegará com a possibilidade de se aposentar aos 65 anos. Mas, senadora, essas já não são, assim, exigências da proposta, justamente para darem uma margem de participação do Congresso, de deixar com que esse debate tenha alguma maleabilidade? Sim, mas mesmo assim não está correto. Por exemplo, eu tenho certeza que eles vão dizer, olha, estamos votando a favor da mulher, a queda não será de 5 anos, nós vamos derrubar 3 anos e vocês se aposentam ainda com 2 anos de diferença. Compromete de qualquer forma. Compromete de qualquer forma, de qualquer forma. O que estão fazendo com as pensões é um absurdo. Ou seja, digamos que você e seu marido, os dois sejam trabalhadores rurais. Porque trabalhador rural terá que contribuir daqui para frente também. Trabalhador e trabalhadora rural, se quiser ter o direito de aposentadoria. Atualmente, a legislação diz, você pode se aposentar por idade, tendo contribuído no mínimo 15 anos. Eles mudam para 25 anos o mínimo de contribuição, para você pensar, lá na idade adiantada, de ter o direito a uma aposentadoria. Mas digamos que marido e mulher, trabalhadores rurais, contribuam para a Previdência e ambos se aposentem, né? Então, cada qual ganha o seu salário mínimo, porque grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras recebem salário mínimo, né? Aí um dos dois morre. O que o INSS diz? Você vai ter que optar, aquele que ficou vivo ainda, né? O cônjuge que ficou vivo. Você vai ter que optar ou por sua aposentadoria ou pela pensão. Ou seja, é impossível. Eles estão dizendo que ninguém nesse país tem direito a acumular, nem que seja até 2 salários mínimos. Então, isso é muito injusto, é muito injusto. Então, nós estamos querendo debater muito isso a sério, com os números sobre a mesa, porque nós também não somos contra as reformas. As reformas, elas têm que vir, mas elas têm que vir para tirar excessos e não para tirar direitos. Infelizmente, esta reforma, ela mantém os excessos, mantém porque eu considero um excesso você dar incentivo fiscal, você isentar da contribuição de tributos empresas que se dizem filantrópicas, não ter fins lucrativos. Nós sabemos como vivem os proprietários desses colégios, dessas universidades, Brasil afora. Então, elas não cortam no excesso e tiram o direito, o que é muito ruim, o que é muito grave. Senadora, e a senhora, duas perguntas em uma, porque nosso tempo, infelizmente, já começa a se encurtar. A outra reforma que vai entrar no debate, vai ter o debate mais quente daqui para frente, é a trabalhista, né? A senhora tem críticas, tem uma visão crítica em relação à trabalhista da mesma forma que tem da previdenciária? Sem dúvida nenhuma, e olha que todas estão, a reforma trabalhista ela não vai entrar, ela já entrou. Já entrou porque prevaleceu dentro desse governo, que é bom que se diga, foi eleito pelo Congresso Nacional. E nós sabíamos que lá atrás nós dizíamos, o golpe ele tem um objetivo muito claro, não é tirar uma mulher e colocar um homem na presidência. O objetivo era mudar o projeto de país, Ou seja, eles aproveitaram o momento fértil para isso, porque numa crise econômica, obviamente, uma crise econômica faz com que os governantes já não tenham bom nível de aceitação por parte da população, e se você vincular a crise econômica à crise ética, aí pronto, o terreno estava fértil, eles aproveitaram para dar o bote e promover o golpe. Então, o golpe tinha esse objetivo, o objetivo de retirar direitos. Então, prevaleceu a opinião que tudo deva seguir concomitantemente. A Câmara já instalou, porque primeiro nesse debate inicia-se na Câmara e depois vem ao Senado. Caso o Senado mude, aí volta à Câmara dos Deputados, né? Então, todos esses debates já se iniciaram na Câmara e as duas comissões especiais estão instaladas, tanto a da reforma previdenciária quanto a da reforma trabalhista. A trabalhista é tão grave quanto, porque é muito simples, é um projeto singelo entre aspas, porque é um projeto singelo que acaba com a CLT, uma lei de mais de 70 anos, porque a partir do momento em que a mudança que eles querem operar diz o seguinte: o negociado
prevalece ao legislado. Então, imagina, no momento de crise, no momento em que ocorre o desemprego, em que há mão de obra em excesso, o que trabalhadores e trabalhadoras não farão para manter o seu emprego? Vão aceitar o patrão dizer que a jornada de trabalho vai ter que aumentar, que eles vão perder determinados direitos que têm, tirar as férias e o descanso semanal no dia que o patrão quer, porque não necessariamente tem que ser no final de semana, negociar o valor que recebem pelas horas extras, porque isso não está na Constituição, entendeu? Diminuição desse valor, porque isso não está lá na Constituição. Então, é muito grave essas duas reformas. E agora aparece uma terceira também, que é a regulamentação do direito de greve no serviço público. Isso tudo porque o governo está percebendo que ele terá muita dificuldade, porque haverá muita reação por parte dos trabalhadores, sobretudo servidores públicos, em relação a essas propostas negativas. Entendi, senador. Eu acho que a gente não encerra, a gente interrompe essa entrevista, não é? Porque claro. Imagino que a gente tenha que se encontrar o mais rápido possível uma próxima vez para dar desfecho nesses assuntos. Que, por fim, por exemplo, a questão do direito à greve é uma pauta dessa semana, pelo menos de reflexão nesse plenário. Acredito que a gente vai ver. Agora, o pior é que o governo usa como exemplo, falando da urgência e necessidade dessa votação, os motins organizados pelas polícias nos vários estados, no Espírito Santo, sobretudo. Só que não há como regulamentar a greve de polícia porque eles são proibidos de fazer greve, né? Então, é uma desculpa para quê? Para colocarem, no mesmo tempo que diz que o projeto tem que andar, dar ordens às Forças Armadas de irem intervirem para a restituição da ordem em qualquer localidade do país. Isso é muito grave, isso prenuncia momentos muito difíceis que teremos pela frente. Pronto, a gente interrompe, então, não encerra essa entrevista, prometendo que em breve a gente volta a esse tema. Queria agradecer a sua presença no nosso programa e a sua atenção por nos acompanhar. Lembrando que você também é convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. E que também é possível rever esse e outro dos nossos programas pelo endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.